Bom, essa eu acho que tá funcionando. Ok. Tá. Bem. Pessoal, sim. Essa vai ser a 13ª tentativa de gravar a porcaria do vídeo. Tô ficando puto já, tô pensando até desinstalar a porcaria do aplicativo. Bem, então e aí galera? Eu esqueci como que começa, tanto faz. Bem, esse personagem aqui é o clássico palhação do primeiro episódio, né? Que eu até fiz uma piadinha com como ele terminou o segundo filme, que termina, acho que no final, capítulo 1. Depois já capítulo 2, como fosse a continuação. Mas esse filme tá vindo por ano 2019, a gente nunca pode esperar. Não fosse uma paródia, uma coisa assim. Aí agora, maluco, voltou. Voltou com tudo. Você pode escolher o jeito que vai ser a introdução do seu personagem. Movimento e a falinha do narrador. Perceber tem 45 segundos no começo. É que aquilo é o tempo que eu tenho pra matar o desgraçado pra não perder. Caso que isso é meio que um... Pode dizer... Só como fosse um negócio de speedrun, uma coisa assim. Pra se derrotar inimigo rápido. Como você pode perceber, aparece umas bolinhas pra poder clicar. Depois que acaba de clicar, eu posso dizer... Eu quebrei o maluco ao meio. O negócio, isso são os fatalities do jogo. É fatality. É tipo do Mortal Kombat mesmo, é isso mesmo que você tá pensando. Eu não tô usando hacker, esse robô que é forte mesmo, tipo, que tem 197 de poder, esse aqui tem quase 600, aí é uma completa roubalheira mesmo. Bom, eu não vou poder gravar outros vídeos de jogos por enquanto, caso que meu celular, literalmente, a memória dele é tipo a memória daqueles velhinhos que tem amnésia. Ele não consegue absorver muita coisa por muito tempo. Aí eu vou ter que gravar, sei lá, vídeo de 10 minutos. É o único jeito. Fazer o quê? Ai, coisa ruim. Né? Tem que ser assim por enquanto. Se você, como diz os caras, tu caiu de paraquedas, não sabe como é que é o canal? Bom, um amigo meu me desafiou, agora eu tô aqui. Eu acho que no momento que você tá assistindo isso, eu devo estar com 3 a 4 inscritos. Ai, deve ser o quarto, esse aqui deve ser o quarto vídeo que eu tô lançando. Eu não sei direito, não olho no YouTube faz um tempo. Esse bobear tá até pegando mosca lá. Meu amigo me desafiou, agora eu tô aqui. Fazer o quê? Tô entendendo que sei lá, 4 ou 5 porrada aí por episódio. O vídeo não ficar muito longo pra meu celular não explodir. Tá bom? Se quer reclamar com alguém, reclama com o criador da LG, a culpa não é minha. Ai, ai. Aí, ó, esse maluco fica me copiando. Porque quem viu o episódio 1 viu que o meu capacete é tipo esse. Vou comer esse maluco farofa. Essa minha animaçãozinha, eu sei, tá meio maluco.
É que eu acho meio maneirinho que tá praticamente dizendo: haha, eu ganhei, você perdeu, idiota. Cara, por que eu tô fazendo isso? Ai, merda. É. Bom, o meu vídeo que eu lancei foi sobre Minecraft. Mas aí, eu acho que vai rolar por um tempo. É que, de novo, o céu suporta um jogo. Tipo, esse jogo aqui pesa quanto? Uns 200 mega, 300 mega, 400 mega, eu não sei. Aí aqui a versão do Minecraft que tava jogando tinha 300 mega. O negócio, se por acaso eu tiver dois jogos diferentes, que são leves, que os dois juntos, daí nem sequer esse jogo, ele trava. Ele pode funcionar. Ou não grava. É chato. Esse é aquele cara que é pensando na mulher, mas eu não sou um braço. Caso que olha o tamanho de um, olha o tamanho do outro. Mas como é já? Sai uma lomba. Bom, das últimas vezes eu pus um videozinho de uma música de fundo. Caso que aqui tem um monte de pessoa que berra. Aí agora eu tô gravando em 1 hora da noite, onde tá todo mundo dormindo. Esse é o único negócio. Tipo, agora eu tô na sala, sozinho gravando, cara que tá todo mundo apagado. Ah, só por isso que eu tô gravando com voz dessa vez. Bem, o vídeo já tá ficando longo. Eu vou rolar o Fatinho, passando o Cabo Nordeste, fazer o quê? Mas só vou sentar a porrada mais um maluco. Se quiser no próximo vídeo, se alguém tiver assistido em vez de eu, vai ser vai ser testando uma das lendas do jogo, sim. É meio que os lendários, né, os raros, totalmente. Eu gosto do shop, tá escrito lá, lendas. E tem aqui o normal, customizado. O cara fez pra desgraça, hein? Puta que pariu. Cara, dá até pena, coitado. Bracinho, cabecinha. Ganhei. Mas não, se inscreva no canal, dê o like, eu acho que é assim como é que o pessoal fala. E tchau. Ai, por que eu tô fazendo isso?